nos ministrando uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e também convidá-los para nós lermos a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Evangelho de João, o capítulo de número 3. O epígrafe da nossa leitura, o título aí é Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Evangelho de João, capítulo de número 3. Faço minha as palavras do pastor Rosivaldo. Nós estivemos na convenção, Deus nos abençoou. Até onde eu saiba, Deus nos conduziu, em paz e nos trouxe em paz. Graças a Deus. Teve alguns momentos que apareceram uns apressadinhos que o coração começou a bater bem forte, mas Jesus controlou e deu sabedoria e nos deu livramento, Eu sou grato a Deus, não só por mim, mas por todos que foram conduzidos e trazidos de volta em segurança para a glória do nome de Jesus. Posso ler? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Assentai-vos, muito obrigado. Irmãos, com base nesse texto que eu acabei de ler juntamente com a igreja, eu quero falar para vocês, nesses minutos que eu tenho disponível ali, sobre o novo nascimento. É um pré-requisito para que a pessoa seja salvo. Ver o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus, aqui nesse contexto, equivale ao sinônimo de ser salvo. Gramaticalmente falando, não é sinônimo, mas no contexto bíblico de salvação, nascer de novo ou entrar no reino de Deus é mesma coisa, é sinônimo da pessoa ser salvo. Se eu fizer a pergunta em qualquer auditório que estiver me ouvindo e perguntar: quem quer ser salvo? Naturalmente, todas as pessoas vão dizer que quer ser salvas. Mas para a pessoa ser salva, ela tem que nascer de novo. Jesus corrige o mestre Nicodemos a respeito desse assunto. Porque o nascer da carne é o nascer naturalmente pela vontade do varão e da varoa. Sem mesmo até um projeto. Mas nascer do Espírito, nascer da água do Espírito, é algo que acontece e está acontecendo pela inteira vontade de Deus, e é uma proposta que Deus está fazendo para o homem. Deus está dizendo para o homem o seguinte: olha, o simples nascer da carne, do teu pai e da tua mãe, biologicamente falando, não lhe garante a salvação. Mas se você nascer da água e do Espírito, você nascer de novo, isto é, você nascer do alto, você é salvo. E Nicodemos, ele era um ministro de culto da sinagoga. Os cultos só aconteciam por causa da organização de Nicodemos. Se ele falhasse ali para estar
para organizar o ambiente do culto, não havia culto na sinagoga. E ele era um ministro de culto. E ele sabia conduzir um culto. Mas chegou um certo momento que ele ouviu falar de Jesus. E como é bom quando alguém ouve falar de Jesus. E quem é que tem a responsabilidade de falar de Jesus? A não ser nós, que somos cristãos. As pessoas queiram ou não queiram, nós vamos falar de Jesus. E em certo momento alguém vai ouvir nós falarmos de Jesus. E Nicodemos ouviu falar de Jesus. E ele também ouviu falar que Jesus fazia milagres. E quando ele ouviu falar de Jesus, algo aconteceu com Nicodemos. Ele quis ver de perto Jesus. Ele quis averiguar de perto Jesus. E a Bíblia nos deixa bem claro que o horário que ele foi, para nós, era um horário impróprio. Ele foi à noite. O porquê que ele foi à noite? Se analisarmos o contexto histórico, o contexto cultural e o contexto do Evangelho de João, logo nós vamos perceber que ele foi à noite, porque ele pertencia à sinagoga. E ali já estava decretado pelos anciões, pelos religiosos, pelos doutores da lei, que quem apoiasse Jesus, quem seguisse Jesus, quem desse um sim para Jesus, seria expulso da sinagoga. Mas isso não tinha importância. Não tem importância para nós que somos do mundo ocidental. Mas ser expulso da sinagoga naquela época era ser abandonado, era você vir num caminho e a pessoa que frequentava a sinagoga partir para outro caminho e nem tampouco olhar mais na tua cara. É como se você estivesse sendo excluído da sociedade de todos os privilégios de cidadão e também religiosos que você tinha. Era isso que era ser expulso da sinagoga. E Nicodemos, então, ele vai num horário impróprio. Assim, eu vou à noite, porque à noite ninguém vai me ver. Mas eu também conjecturo o seguinte, que talvez Nicodemos ele foi à noite, porque foi naquele momento que ele falou assim, eu tenho que ir agora. Porque tem certos momentos que Deus toca no nosso coração, só crente entende isso. Deus toca no nosso coração num certo momento que nós temos que fazer algo e não podemos deixar para amanhã. Porque se deixarmos para amanhã, será tarde demais. Porque aquele é o dia, o horário, o momento que Deus preparou para nós sermos abençoados. E Ele toca na nossa vida. Ele toca na nossa vida que é o momento. E nós não vamos deixar a oportunidade passar. Eu estou me lembrando aqui de uma certa vez, quando o meu segundo filho, Melquisedeque, nasceu. O menino nasceu bonito, que parece que estava malhando lá no ventre da irmã Fabiana. Nasceu delienado, os músculos, a barriga tanquinho. Pensa num menino bonito. Mas, de repente, o que aconteceu? Chamaram a irmã Fabiana e fizeram um rodeio muito grande e falou assim, olha, o menino, olhando assim, ele é perfeito, mas ele já, desde o ventre, ele tem uma doença que vai acompanhar pela vida toda. E falou qual seriam as condições, os sintomas e os agravos que teria na fase adulta. Quando falou isso, eu fiquei em pé fisicamente, mas espiritualmente eu caí por terra. E eu falei com minha esposa falou comigo, falou, e o que nós vamos fazer? Ela falou assim, olha, vai ter que ser levado de não sei quanto tempo, não me lembro mais, para Porto Velho, ou talvez para outro estado, e um acompanhamento, que a coisa é séria. Mas olha só o que acontece. Minha esposa, que ora muito mais do que eu, mas muito mais mesmo, eu oro muito, mas muito pouco mesmo. De repente, ela entra em oração. E eu estava em um congresso. Olha só aonde eu fui fazer coisa de gente doido. Eu estava em um congresso de senhoras. Estava um pastor por nome de Pastor Domingos, pregando a palavra de Deus. E eu era presbítero naquela época, eu estava sentado numa cadeira assim, e eu vi uma irmã lá no círculo de oração com o meu filho no colo. E eu olhei para ele e falei, Deus, o meu filho foi diagnosticado com uma enfermidade que eu não sei bem o que é, mas diz que é coisa séria. E ele está ali, Senhor,
eu quero que o Senhor cura o meu filho. Aí Deus falou assim, pega ele e traga para o pastor orar. Mas o pastor estava pregando no congresso. E eu falei, Deus, eu não vou interromper o pregador. Ele falou assim, se você quiser, é agora. Eu desci correndo do púlpito, não sei se eu pulei, se eu corri, se eu andei, mas eu saí muito rápido. Fui lá e falei para a irmã, irmã, me dá meu filho. Ela falou, para que você quer seu filho? Eu falei assim, me dá o meu filho. Eu peguei ele e cheguei e falei assim, pastor, ora para o meu filho. Ele falou, no final eu oro. Eu falei, não, pastor, tem que ser agora. Eu já falei para você que no final do culto eu oro. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, ora para o meu filho. Ele falou assim, já que você insiste, eu oro. E eu, foi me dar o menino. E eu dei o menino. E ele colocou as mãos sobre o menino e orou. Aí eu fiquei tranquilo, fui lá e devolvi para a irmã. Eu falei, Deus, eu quero uma prova que o Senhor tem curado meu filho, porque eu não posso conviver com esse dilema. Me ajuda aí, irmã Fabiana. Com quantos anos que ele andou? 8 meses. Isso é uma raridade. E eu falei, Deus, eu quero uma prova que o Senhor curou meu filho. Nada nele funcionaria. Ele com 8 meses, de repente eu vi o menino correndo para lá e para cá. Correndo para lá e para cá. Aí eu falei, Fabiana, pega uma tábua coloca uma tábua de 30 centímetros aqui, de altura, para esse menino não pular para a rua. Eu coloquei uma tábua de 30 centímetros, ele bateu a mão, pulou do outro lado. Eu peguei duas tábuas de 30 centímetros, cerquei. Ele pulou as 2 tábuas de 30 centímetros e queria ir para a rua correr e andar, para a glória do nome de Jesus. Porque tem coisas que Deus tem o horário marcado, o momento marcado, e nós não podemos perder a oportunidade, deixar passar essa oportunidade que Deus nos dá. Quem sabe, junto com o negócio lá da sinagoga, tinha isso com Nicodemos. É agora que eu tenho que ir. É agora à noite que eu tenho que ir. E Nicodemos foi à noite. E Nicodemos, vocês poderiam me perguntar, Nicodemos passou por essa experiência do Novo Testamento, do novo nascimento? Sim, ele passou. Porque mais para frente ele defende Jesus. Porque quando ele falou que tinha que matar Jesus, ele falou assim, a nossa lei pode condenar alguém sem antes ouvi-lo? Ele saiu em defesa de Jesus. E depois, quando mataram Jesus, ele também, juntamente com José de Arimateia, ele foi lá e pediu o corpo de Jesus com muita ousadia e levou ele para sepultado. Prova de que ele passou por esse processo do novo nascimento. Louvado seja o nome de Jesus. Mas deixa eu falar algo para vocês aqui em nome de Jesus. Existe umas evidências, umas provas, umas confirmações, umas características que seguem uma pessoa que nasceu de novo. Uma das primeiras coisas que a pessoa que é nascido de novo, ele sente, sabe o que é? Ele sente que é nascido de novo. Ele sabe que é nascido de novo. Ele sabe que ele é salvo. A maioria das pessoas diz o seguinte, olha, você não pode bater no peito e dizer que você é salvo. Salvação é algo que vai saber, é no arrebatamento ou na vinda de Jesus, ou quando você morrer. É mentira. Salvação é algo que você toma posse a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador, e você vai passando por esse processo chamado novo nascimento. Porque a Bíblia diz na carta de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que é testificar? Testificar é dar testemunho verdadeiro. O Espírito Santo está falando para nós assim, ó, você é salvo, você é salvo, você é salvo. Isso não nos deixa orgulhosos. Isso nos deixa orgulhosos, sim. Nos orgulhamos na cruz de Cristo, porque foi lá que aconteceu a morte vicária para nos dar o direito de salvação. Nós gloriamos em Cristo, não gloriamos em nós. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Já imaginou nós estarmos aqui cantando, pregando, participando de convenções, participando de coral, de conjunto, dos músicos, e fala assim, você é salvo. Rapaz, eu não sei se eu vou ser salvo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que está testificando que você é salvo em nome de Jesus.
Se ele não testifica, fique atento, é um sinal de alerta que você ainda não é salvo. Mas o Espírito Santo quer fazer obra grande aqui nessa noite e testificar com teu espírito que você é salvo para a glória do nome dele. Aleluia. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: essas coisas eu vos escrevi para que saibais que vocês têm a vida eterna. Não é para que vocês saibam que vocês terão no futuro, mas é no presente, vocês têm a vida eterna. Vida eterna é algo que nós já desfrutamos dela hoje, aqui e agora, para a glória do nome de Jesus. Uma outra coisa que é evidente, sabe o que é? Que toda pessoa que nasce de novo, ele tem fome pela palavra de Deus. É inadmissível alguém que é crente, que diz que é salvo, que não ler a Bíblia. Que não ler a Bíblia. Se você tem várias Bíblias, parabéns para você. Se você tem várias versões, mais outro parabéns para você. Mas de que adianta você ter a Bíblia parada na sua estante, lá no painel do teu carro, na tua bolsa, ou carregando ela apenas ali como um amuleto, mas se você nunca leu a palavra de Deus? Observe bem, se fosse para nós puxarmos nas câmeras que é filmada aqui muitas das vezes, talvez o pastor está falando, leia em Efésios, o camarada está caçando lá no Antigo Testamento, porque não sabe nem a ordem que fica os livros da Bíblia, porque nunca leu a Bíblia. O crente, quando nasce, ele tem fome da palavra de Deus. Uma criança, quando nasce, observa ela pelo seu próprio instinto de filho, ali, a primeira coisa que acontece, sem nunca ter ingerido leite materno, a criança já faz aquele biquinho bonito e vai direto no seio da mãe para se alimentar ali. Por quê? Porque ela nasceu. E o crente que nasceu de novo, ele tem sede da palavra de Deus. Irmãos, eu acho bonito essas campanhas, onde o pastor, os demais aí, líderes de grupo aí, vamos ler a Bíblia, parabéns para vocês, eu concordo. Isso aí, sabe o que é? É algo a mais que nós já estamos acrescentando, porque crente verdadeiro, crente que é nascido de novo, não precisa dessas campanhas incentivadoras para ler a palavra de Deus. Não precisa. Eu vou te dar um certificado. Como é bom ter um certificado que leu a Bíblia toda. Parabéns para você se você tem ele lá. Parabéns. Mas você tem que ler a Bíblia toda, todo dia. Tenta ficar sem o café da manhã. Vai bem. Fica sem o almoço. Vai mais ou menos. Salta a janta. E vai no outro dia para você ver como é que a fraqueza física vai começar a tomar conta do teu corpo. Comece a pular, a não ler a Bíblia, só trazer aqui, só ler só a leitura devocional, a leitura introdutória. Dentro de poucas horas você vai começar a se sentir fraco. Vai começar a sentir sem o desejo de vir na igreja. As pessoas cantam falando de Jesus, você não sente nada. O Paulo diz, é por isso que muitos de vós que estão fracos e todos estão doentes. E outros que já morreram. Por quê? Porque não se alimenta da palavra. Eu até me lembro de um caso hilário, não sei quem contou, isso é muito antigo, que um certo pastor visitou uma irmã, não sei porquê, é sempre as irmãs, não sei porquê. Ele disse que visitou uma irmã, vamos lá, que visitou o irmão, vou mudar a história aqui, visitou um irmão, visitou um crente, vamos deixar eu ter no genérico aqui, fica melhor. Visitou um crente, e o crente falou, por que você está indo na igreja? Eu estou passando por tanta luta, mas estou passando por tanta dificuldade. Mas você está lendo a Bíblia? Estou lendo a Bíblia. Você está orando? Sim, eu estou orando. Mas não estou lendo a Bíblia muito não, porque eu perdi meu óculos. Falei, então dá sua Bíblia que eu vou ler para você. Quando abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. É uma história engraçada que eu vivi quando eu era criança, mas serve de exemplo, né? Se ela realmente estivesse com interesse de ler a Bíblia Sagrada, no abrir a Bíblia, é lógico que o óculos ia ficar em evidência e achar o óculos ali e ia ler a Bíblia. Porque crente que se alimenta da palavra de Deus, ele não é fraco espiritualmente. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. E tem o Deus como testemunha, e tem esses obreiros na retaguarda como testemunha. A nossa denominação, sem querer ser igrejólatra, a nossa denominação é uma das poucas denominações do Brasil que incentiva os crentes a ler a Bíblia.
incentiva a ler a Bíblia. Nunca foi dito, irmão, vai devagar, irmão, não lê tudo, senão que isso é complicado. Não lê isso aí que você vai ficar doido. Não, nunca eu ouvi isso dos meus líderes, dos meus pastores, dos meus professores como escola dominical. Eles sempre estão dizendo, leia a Bíblia. E eu vou reforçar, se alimente da palavra, leia a Bíblia. Jeremias diz, achando as tuas palavras, logo as comi, e na minha boca ela foi doce como um favo de mel. Oh, glória! Oh, aleluia! Uma outra evidência que tem na vida do cristão, quando ele é nascido de novo, sabe qual é? É que essa nova vida logo se manifesta. Ela logo se manifesta. Lembro-me bem de um primo meu que mora no estado do Paraná por nome de Almir, apelido de Miro. Ele era, já bem jovem, cabeludo, barbudo, todo maletoso. E ele foi lá e se alistou no exército e foi chamado para servir. Em poucos dias ele pegou uma folga e veio. Quando veio, ele mostrou que realmente ele era um soldado. Cabelo cortado, barba feita, e aquele camarada maletoso, mal arrumado, tinha desaparecido. Porque a nova vida que ele tinha adquirido, ela entrou em evidência. E assim também é o cristão que nasceu de novo. A nova vida, ela logo se manifesta na vida dele. Que história é essa da pessoa, quando não ser crente, mentir 24 horas por dia e depois dizer que é crente, que nasceu de novo, ainda carrega a mentira junto com ele? Que história é essa? Isso não existe. A mentira ficou para trás, o engano ficou para trás, a prostituição ficou para trás, a malícia ficou para trás. A Bíblia diz assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, é tudo novo na vida do crente. E futuramente a Bíblia diz que até nós teremos um novo nome. E esse novo nome que nós teremos, segundo a Bíblia Sagrada, ele será dado uma pedra branca na mão de cada pessoa. E quando eu receber aquela pedra branca, naquela pedra branca estará ali esculpido o meu novo nome. Porque o meu nome, Valmir, ele vem do latim. Latim quer dizer governador. Eu não estou governando é nada. E nem quero governar é nada. Mas Deus me dará um novo nome. Deus se apresentará a nós como um novo nome. Porque com Deus é tudo novo. Deus não gosta de rotina, Deus não gosta de coisa velha. Então a nova vida, ela tem que se manifestar. Aí eu me lembro muito bem que minha mãe falou uma certa feita comigo. Hoje vocês me vê careca. Até o Gilberto ficou falando, passaram óleo na sua cabeça. Eu falei, não, é que eu esqueci de passar talco para não brilhar. Hoje vocês veem minha cabeça, é pouquinho cabelo mesmo, eu sou careca mesmo, sou calvo mesmo, tá? Mas quando eu tinha ali meus 16, 17, 18 anos, eu tinha um cabelo bonito. E vocês, se vocês quiserem acreditar, amém, se não tiver eu não vou ficar bravo com vocês, o meu cabelo era loiro. Era loiro e ainda era comprido, que eu ia jogar futebol, eu tinha que amarrar ele para me jogar futebol, para ele não cair nos meus olhos, para atrapalhar eu jogar futebol. E era aquela cabeleira, mas bonito mesmo o cabelo. E aí, o pastor Rosalvo está duvidando. Ele está perguntando se era peruca, mas era o cabelo verdadeiro. Aí minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou para a igreja. Ela falou assim, você vai para a igreja, só que eu pedi, pelo amor de Deus, corte esse cabelo. Eu falei assim, eu não vou cortar cabelo. Eles vão ter que me aceitar na mocidade, na igreja, cantando cabeludo, porque sou eu que mando em mim. Não vou cortar cabelo. E aí eu fui para a igreja, num culto de terça-feira. Um pastor, e além do mais, coronel do exército, pregando, brutão, e eu mais brutão ainda. E ele pregou uma mensagem daquela de arrancar casca da madeira mesmo. E eu me quebrei e fui para frente, cabeludo, e aceitei Jesus. Mas lá, eu falei, Jesus, escreve o nome dele dentro da vida. Eu falei assim, mas eu não vou cortar meu cabelo. Eu falava no meu pensamento, eu não vou cortar meu cabelo. Ô Jesus, perdoa os pecados dele. E eu no pensamento, eu falei assim, eu não vou cortar o meu cabelo. Aí isso era uma terça-feira, eu voltei na quinta, não vou cortar o cabelo. Aí voltei no sábado, falei, não vou, vai ter que me aceitar. E ninguém falava nada comigo. Eu voltei no sábado, voltei no domingo. Quando eu fui no domingo, que eu dei uma olhada assim, só eu estava diferente. Na segunda, antes de ir para o trabalho, eu consegui uma vaga
e fui no primeiro lugar. Eu falei, arranca esse trem tudo aí. Porque a nova vida, ela sempre se manifesta na vida do cristão. E esse nascer de novo, ele, irmão, não é da nossa causa, é Deus, é o Espírito Santo agindo em nossos corações. A minha vontade era ser crente cabeludo, e a Bíblia diz que para o homem ter cabelo grande, isso é desonra, mas para a mulher ter o cabelo crescido, isso é uma honra, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Então não há necessidade de que a irmã do círculo de oração use um véu de pano na cabeça, porque ela já tem esses véus bonito aí, que Deus deu. Então a nova vida, irmão, ela se manifesta. O crente piadista não conta mais piada. O crente que enganava já não engana mais. O crente que nasceu de novo, ele é generoso. Ele era mau, ele era terrível, hoje ele é generoso. Hoje ele é bondoso, hoje ele é uma bênção. Teve uns 90 dias atrás, a irmã Fabiana falou assim, hein, nós podíamos fazer o seguinte, eu não estou conseguindo quase andar, estava até pensando em vender essa bizinha. Eu falei assim, se quiser vender, eu acho um comprador rapidinho. Aí, até passou umas pessoas interessadas, nossa, mas essa bicha está bonita, né? Eu falei, tá bem cuidadinha. Nossa, mas, e esse envelopamento ficou mais bonito. Eu falei assim, só que tem um detalhe, se caso der negócio, eu vou logo te avisar. Esse envelopamento é para cobrir um quebrado que ela tem na frente. Crente faz assim. Crente revela assim. Depois o camarada vai lá. Aí eu vou trocar o envelopamento, eu vou tirar. Quando tirasse o envelopamento, estava um buraco lá. Crente não, ele fala assim, o envelopamento é para tapar um buraco aqui. Tá baixando o óleo. Está baixando o óleo mesmo nessa moto. Eu coloquei. Tem crente que vai lá no posto de gasolina, coloca um óleo sintético, que ele faz uma película de plástico nos pistões e nos anéis do carro. O carro não fuma, o carro só fica soprando aquele ar quente. Aí o camarada vai sair com o carro, daí de uma semana ele sai, o trem começa a fumar. Mas quando eu vendi para você, eu estava bom. Ele foi lá e colocou o bardal. O crente que é nascido de novo, ele não tem essa atitude, porque a nova vida se manifesta. Irmão, isso é coisa assim, não é coisa simples não, meu irmão. Caminhando para o final. O crente que é nascido de novo, ele passa por diversas tentações. O que é tentação? A melhor definição de tentação que tem é uma sugestão por parte do diabo ou de pessoas para que você peque contra Deus ou contra a sua palavra. Essa é a melhor definição que tem. Quando aparece uma proposta para você pecar contra Deus, ou desobedecer a Deus, ou sua palavra, fique sabendo, isso é tentação do diabo. Provação é coisa totalmente diferente. Provação é um obstáculo. Obstáculo não é para te barrar. Obstáculo é para você saltar por cima dele e adquirir uma nova experiência. Provação da parte de Deus é para provar você, para você ser melhor para você mesmo e você ter uma experiência para as pessoas que te cercam, para você contar a vitória. Eu já passei por isso. Isso é provação. E Deus prova. Agora, tentar, Deus nunca tentou ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. E o maligno, ele nos tenta de toda forma, para nós abandonarmos Deus, para nós pecarmos contra Deus, para nós desobedecermos a palavra de Deus. São tentações. Mas o crente salvo, ele resiste todas as tentações. Ele resiste todas as tentações, porque ele sabe que tem algo muito maior esperando ele. O céu não pode e não deve ser trocado por nada nesse mundo, meus irmãos. Por nada nesse mundo, por nada. Existem algumas tentações que eu já passei, que eu não posso nem falar aqui em público, mas foram pesadíssimas. Justamente na hora que eu estava sedento, que eu estava faminto, veio o maligno e ofereceu a água fria e a comida gostosa, mas era uma tentação. Eu falei, eu fico com sede e fico com fome, mas não aceito cair na tentação do diabo, porque eu tenho um Deus que me chamou, a qual eu sirvo, e eu tenho um compromisso com ele, eu não vou cair em tentação. E a tentação, ela vem. Vem em minha mente aqui agora, não era meu projeto falar sobre esse negócio. Chega um dia no trabalho,
animado, porque pensa num camarada animado sou eu, para fazer qualquer coisa. Às vezes minhas condições não dá para ser muita coisa, eu sou animado. Cheguei animado no meu trabalho, porque é de lá que eu trago tudo para minha casa. E eu chegando lá animado. O primeiro abençoado que eu fui atender estava com alto teor etílico no sangue. Vou falar um termo técnico aqui para não falar outra palavra. Alto teor etílico no sangue. E de repente, ele chegou e disse o seguinte: abastece minha bis. Eu falei, vamos abastecer. Quando eu abri o tanquinho da bichinha ali, estava cheinho. E eu falei assim, está cheio, senhor, mas eu quero que você abasteça. Eu falei, mas não cabe, já está cheinho, ó, que benção, está cheio. Ele falou assim, abastece. Eu falei, não, mas eu não dá para abastecer, não tem como colocar nada aqui. Ele falou assim, coloca aí, seu vagabundo. Eu já comecei a ficar nervoso. O homem que estava crucificado começou a mexer na cruz e querer sair da cruz. E pular para fora da cruz e fazer alguma coisa. Mas eu já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu estou disposto a me entregar a qualquer coisa por amor a Jesus Cristo. E ele falou assim, abastece aí, ó, seu vagabundo. Eu falei assim, tá, então eu vou. Aí eu tentei, com muita dificuldade, com muito trabalho, eu consegui colocar R$2. Aí ele disse assim, quanto que deu? Eu falei, deu 2. Ele falou assim, preguiçoso vagabundo, não quer trabalhar. E me deu um tapa no meio da cara. O tapa pegou na orelha e na cara. Não queima no físico, queima na alma, queima no espírito. Eu olhei assim numa fração de segundo, passou tanta coisa pela minha cabeça. E eu falei assim, saí assim, tremendo. Eu falei para um companheiro, falei assim, faz um favor para mim. Ele falou o quê? Recebe R$2 ali. Se não der também, deixa para um lado. E eu saí assim, fui lá, peguei um copo de água gelada, tomei e voltei, e ele foi embora. O companheiro falou assim, cara, eu já vi crente, mas igual você eu nunca vi na minha vida. Eu falei, sério, né? Você não sabe. Você não sabe o que está passando. Isso é uma tentação. Era uma tentação. Daí, de repente, dentro de poucos dias, ia estar o ministério aqui, tratando assunto, juntamente com cada um convencional, porque ele, na área de trabalho, ele esmunhecou um cidadão. Coisa feia. Você acha que eu vou perder, irmão, que Deus me deu, a minha família, a minha moral, a minha reputação, por causa de um tapinha na cara? É difícil, mas eu venci para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Eu espero que você não passe uma tentação dessa, porque era uma tentação para dar uma rasteira num tempo só. Quem sabe até uma justa causa por agressão eu ganharia, mas eu venci para a glória do nome de Jesus Cristo. O crente verdadeiro que nasceu de novo passa por muitas tentações, são muitas oferendas do diabo, mas ele recusa todas elas, porque ele tem um alvo que é o céu. Ele tem um alvo que é o céu. Vamos encerrar? O crente que é nascido de novo, eu vou usar uma palavra aqui, que ela tem sempre uma conotação negativa, mas eu vou usar ela aqui num contexto que ela tem uma conotação positiva. É a palavra ansiedade. Ansiedade até mata, né? Mas eu vou usar ela num contexto positivo. O crente que é nascido de novo, ele espera com ansiedade, sinônimo de expectativa, a vinda de Jesus Cristo. Aleluia! Ele espera com expectativa. Ele vem para a igreja pensando que ele pode ser arrebatado antes de entrar na igreja. Ele volta para casa pensando que ele pode ser arrebatado antes de chegar em casa. Ele sai de casa para o trabalho na expectativa, na ansiedade, que ele pode não iniciar um dia de trabalho, porque ele pensa que a qualquer momento o Senhor Jesus pode manifestar nas nuvens e nos arrebatar, que estivermos vivos, e transformar aqueles que estão mortos para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia!
Estava conversando alguns dias atrás com um rapaz que eu conheço há muito tempo. O meu filho conhece ele bem também. Se tornou um amigo do meu filho. E eu conheço esse rapaz há bastante tempo. Primeira coisa que eu não sabia é que ele era cristão. Quando ele se identificou com cristão, o quê? Mas daí, passados uns dias, ele congrega numa determinada denominação e eu sou um camarada muito curioso. Eu falei para ele o seguinte, falei assim, me responda uma pergunta. A denominação que você serve, ela prega o arrebatamento pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista? Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho 16 anos que eu sou crente, eu nunca vi meu pastor pregar sobre a vinda de Jesus. Misericórdia, ficamos em pé em nome de Jesus. Você já imaginou quantos anos, pastor, o senhor está aqui? Preste atenção em uma coisa, 8, né, pastor? Vai para 8 anos. Presta atenção em uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês. Eu sou um camarada atento, curioso, eu nunca vi o pastor Rosivaldo assumir esse púlpito aqui e não falar sobre a vinda de Jesus. Nunca vi. Toda vez ele fala, irmãos, a nossa agenda está aí, terça-feira tem culto, se o Senhor não arrebatar a sua igreja. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Toda vez ele fala, porque essa é uma das nossas missões, porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. Agora você imagina você frequentar uma igreja, 16 anos, e o pastor nunca falar da vinda de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que está distante, você que está vacilando, cocheando entre dois pensamentos, no momento que você nem menos espera, a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada para o céu. E você tem que viver na expectativa. Sonhe com o arrebatamento, durma pensando no arrebatamento, dirija pensando no arrebatamento, trabalhe pensando no arrebatamento. Eu me lembro uma vez que eu disse para um outro patrão meu, eu falei assim, seu José, se eu falar um negócio com o senhor. Ele falou assim, o que foi, rapaz? Você está meio afoito hoje. Ele é nordestino, né? Usa muito essa palavra afoito. Você está meio afoito hoje, o que aconteceu? Seu José, eu estou aqui trabalhando, só que eu vou dizer uma coisa para o senhor. A qualquer hora eu vou deixar o senhor. Ele falou, mas como é que é? Você tem alguma outra proposta? Vai trabalhar em outro lugar? Eu falei, não, porque Jesus vai me arrebatar. Ele falou, rapaz, para de falar besteira e vai trabalhar. Mas um dia, quem sabe, irmão, ele foi para outra cidade, foi para Goiânia, e ele tem uma empresa lá. Quem sabe um dia, se ele não aceitar a Jesus Cristo, ele vai sentir falta dos funcionários dele e vai se lembrar daquilo que eu disse aqui em São Miguel para ele. Porque a qualquer hora o Senhor Jesus Cristo vem. O crente tem que viver na expectativa, na ansiedade de que Jesus Cristo voltará a qualquer momento para nos arrebatar. Eu disse para a irmã Fabiana e para a irmã Sara, eu falei assim, olha, o ano que vem é nós 3 que vai para a convenção em nome de Jesus. Já vou ligar antes com antecedência, vou reservar um quarto com 3 camas de solteiro, vai ser uma benção lá. Mas quem sabe nós seremos arrebatados antes. E se for Valmir, você escolhe convenção ou arrebatamento? É lógico que eu quero arrebatamento. Ô glória! E você que não vive na expectativa da vinda de Jesus, não vive com ansiedade da vinda de Jesus Cristo, é porque você não nasceu de novo. E o que eu faço para me nascer de novo? O primeiro passo é você entregar a Jesus Cristo a sua vida, receber a oração, o perdão dos seus pecados, ter o seu nome no livro da vida, e você pode deixar o resto que o Espírito Santo vai fazer a obra. Aleluia! Cadê a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus Cristo como Salvador? Cadê o primeiro que está distante e queira voltar? Eu lhe convido em nome de Jesus Cristo. Nós poderíamos estar em casa cultuando, adorando a Deus, mas nós estamos num lugar público, é porque nós sabemos que você vem aqui e nós fazemos o apelo para você reconciliar, para você aceitar, para você nascer de novo e você ter o seu nome escrito no livro da vida e ir morar no céu com Jesus a qualquer momento. Aleluia! Cadê a primeira pessoa? Aleluia. Pastor Rosivaldo, com o Senhor, em nome de Jesus.